galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rafael Zarvos e está começando mais um podcast Nexialista, que descomplica a IA de maneira inteligente, simples e com muito humor. E aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo, é o Nelson Born também, mas é a nossa querida amiga, companheira de bancada e musa da inteligência artificial, Nex. Tudo bem, Nex? Tudo ótimo, Rafael. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, dividindo a bancada com o Rafael, com o Nelson e, claro, com a minha versão robô aqui decorada pela Gigi. Vamos nessa que o episódio de hoje tá cheio de coisa bacana, muita risada e um monte de papo legal sobre IA. É isso mesmo, e não esquece de seguir a gente, tocar no coração, compartilha, faz barulho, não é, Nex? E o que a gente tem para hoje? O que o pessoal pode esperar, o pessoal de casa? Com certeza, Rafael. Então, pessoal, já sabe, segue a gente, toca no coraçãozinho, compartilha, faz aquele barulho que a gente adora. E hoje podem esperar um monte de coisa legal. Vamos ter o nosso Break Next, um papo filosófico no Filosofando com Nexi e, claro, as dicas de dor para fechar com chave de ouro. Então fiquem ligados que vai ser demais. É isso aí, galera. Voltamos já depois da vinheta. Fala, galera. Já estamos de volta aqui da nossa vinheta. Tudo bem, Nelson? Prazer, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia aí sobre IA dentro do universo do audiovisual, do empreendedorismo. E, de novo, parabéns pelo podcast, por essa iniciativa. É sempre importante a gente ter mais gente comunicando e educando as pessoas sobre a inteligência artificial, ainda mais que evolui tão rápido nos dias de hoje que a gente não consegue nem acompanhar, né? E que a gente sabe que ainda não está 100%. A gente acabou de presenciar, né, a nossa querida companheira Nexa aqui, de vez em quando. Eu acho que ela estava com uma dor de cabeça, né? E a também precisa repetir, e me lembro de um podcast que você falou, já antecipando antes a sua apresentação, mas filmmaker de casamento é uma experiência, é um segundo que se perde. A nossa IA, às vezes, a gente perde aqui, a gente ainda tem a chance de poder... É uma loucura, É uma loucura isso tudo. Mas, para quem não conhece Nelson Born, além de ter sido aluno do meu primo de Filosofia e História, isso vai entregar um pouco a minha idade. É uma coincidência, gente. Isso a gente descobriu agora, antes de começar a gravação. Realmente é uma coincidência. Nelson é empreendedor, TED Speaker, mentor da PUC, tem 28 anos, é sócio e fundador da Oslo Media e do Grupo Berlim, que a gente, inclusive, já teve o prazer de conversar com o Pedro e com o Fábio. Ele atua no cruzamento entre audiovisual, marketing e tecnologia, impulsionando a aplicação de novas tecnologias. Já liderou projetos para marcas globais como Ambev, Itaú, Gucci, Lenovo, Betano e TikTok. Vencedor de premiações internacionais, me corrige se a pronúncia estiver errada, Muse Creative Awards e NWX Awards. Aos 15 anos, já foi responsável pelos aftermovies das festas juvenis dos amigos, né? Aos 17, então, sua primeira empresa, já formalizado com o CNPJ. Aos 18, trabalho formal já como produtora, filmando eventos sociais e os casamentos pelo Brasil e no exterior. E liderou a trajetória e conteúdo audiovisual do artista Pedro Sampaio, né? Mas não parou por isso. Curso de administração na PUC, depois de ter abandonado engenharia. Né? Fez também formação especializada em audiovisual pela Academia Internacional de Cinema. Da parte de inteligência artificial, a própria Oslo, ele já desenvolve a inteligência artificial, já faz treinamento internamente, né? Uma inteligência artificial própria, a gente vai entender melhor como é que é isso. Eles usam muito para análise de propostas, contratos, produção de vídeos, elementos visuais, né? E tem como principais clientes Ambev, Itaú, Latam, Rock in Rio, Lenovo, TikTok, Belmonte, e artistas Anitta, Pedro Sampaio, Ronaldinho, Marcelo, ex-Fluminense Seleção, Alok, Mariana Rui Barbosa. Tudo bem? Tudo ótimo, pô. Melhor agora pra gente trocar essa ideia. E aí, então, Pedro? Eu sou um Nelson. Peço desculpas. Eu peço desculpas aí a Lucina. Eu, Rafael Zarvos, a Lucina, é muita informação, é muito conteúdo aqui. Grupo Berlim, Fábio, Pedro, Nelson, Pedro Sampaio, tinha acabado de falar aqui, mas é assim mesmo. Faustão já dizia, quem sabe faz ao vivo, Chacrinha, velho guerreiro. Então, vamos embora, que a gente faz assim mesmo. Mas então, vamos começar esse bate-papo
Como é que a tecnologia está sendo aliada na sua gestão empresarial? Eu acho que a tecnologia foi aliada desde sempre, né? Eu acho que tudo mudou quando a inteligência artificial chegou. Mas, assim, dando um passo atrás, antes da inteligência artificial chegar, você já via muitas empresas que não se adaptavam à tecnologia daqueles dias, né? Então, muita empresa que fazia o Excel no básico, usava o Soma-C e olhe lá, ou não integrava, não fazia integração com, não existia o N8 na vida, mas aquele If This Then That que tinha, lembra? Então, acho que as empresas sempre tiveram muita dificuldade de se adaptar a qualquer nova tecnologia, pelo simples fato que a tecnologia ela anda muito mais rápido do que a empresa consegue se adaptar, né? Lógico. E aí, quando chegou a inteligência artificial, eu tive a mesma reação que todo mundo teve com o ChatGPT, e não tinha ainda geração de vídeo na época. E a gente começou a usar que nem a grande maioria das empresas estava usando, usando o próprio chat ali, que é muito intuitivo, é muito óbvio. Então, para você fazer uma proposta, você pede na proposta, pede no chat o que você quer da proposta e te retorna um texto muitas vezes muito bom. Para fazer um roteiro, você explica o que você quer, quem é o cliente, tudo mais, e já retornava uma coisa muito boa. Mas a gente foi vendo que, com o tempo, os resultados eram muito bons, mas eles podiam ser ainda melhor. Porque eu acho que o grande segredo da inteligência artificial, e é incrível chamar isso de segredo, mas que as pessoas não sabem, é como você dá o prompt. É como você pede para ela e como você alimenta ela, né? É o comando, né? É o comando, exatamente. E quando chegou a inteligência artificial, a gente estava nesse processo e a gente foi entendendo também como é que ela funcionava e junto com todo mundo, porque ninguém sabia, de fato, como é que era, como é que aquilo ia... Onde é que aquilo ia parar? Acho que até hoje ninguém sabe, né? Onde é que vai parar exatamente. Então, assim, a gente começou a ir aplicando nas mais diversas áreas. Acho que a primeira área que a gente viu mais significativa que a gente aplicou a inteligência artificial foi na área de proposta, elaboração de proposta. Então, para quem não sabe, eu tenho a Oslo. A Oslo é uma agência audiovisual. A gente faz todo o processo de criação do filme, desde a elaboração estratégica do filme até a produção do filme em si. Então, a gente se enquadra mais como agência do que produtora, justamente porque a gente entende ali o objetivo do cliente para entender quais vão ser as entregas audiovisuais que ele vai ter. Mas vocês produzem do início ao fim. Do início ao fim. Desde o roteiro. E muitas das vezes o cliente também não sabe o que ele quer. Muitas vezes o cliente ele chega achando que ele precisa de um filme, mas na verdade a gente entende a estratégia, a gente entende o objetivo dele e entende que ele precisa de muito mais do que aquilo, às vezes de um apoio muito mais estratégico do que só elaborativo da produção em si, né? Então, acho que um bom exemplo disso foi um evento que a gente fez, abrindo parênteses aqui, a gente fez um evento pro TikTok no Rio. O TikTok ele trouxe vários creators da América Latina inteira para o Rio de Janeiro para se encontrarem no evento. E o primeiro pedido de proposta que chegou para a gente quer um aftermovie do evento, para postar rápido no dia seguinte, que é meio óbvio. E aí, quando a gente foi entender o evento, a gente viu a oportunidade que aquilo ali tinha, porque você teria 70 creators do mundo inteiro se reunindo num local, e você tinha uma oportunidade absurda de produção de conteúdo, não só por parte desses creators, mas também por parte da própria plataforma que estava promovendo aquele evento, controlando a narrativa daquilo. E no final das contas, a gente entregou não só o aftermovie do dia seguinte, dentro de uma estratégia e narrativa da plataforma, como outros 50 vídeos. Então, entrevista com creator, podcast, mostrando a experiência ali em tempo real. Então, a gente realmente criou uma estratégia de comunicação que o próprio cliente não estava vendo, que era uma oportunidade muito grande para ele e acaba aumentando o retorno que ele teve sobre aquele investimento, porque ele aumenta muito mais o impacto que está acontecendo no offline e ele leva para online. Então, esse é um bom exemplo do que a Oslo faz, assim, e vai muito além de uma produtora audiovisual. E isso acaba implicando muito numa complexidade de proposta, porque a gente tem muito esse trabalho estratégico de visualizar o que o cliente precisa, na verdade, entender qual é o objetivo dele, para aí sim entender como é que a gente vai chegar naquele objetivo. E essa parte estratégica, ela acabava aumentando muito o nosso ciclo de envio de proposta, porque a gente precisava, e ainda precisa, logicamente, entender o lado do cliente, entender como é que a gente vai, o que faz sentido propor para ele, o que não faz, toda a parte de precificação disso, é uma parte muito complexa, sim, né? E lembrando, a gente está falando de uma agência audiovisual, então é um setor completamente apartado do que as pessoas normalmente imaginam o que tem dentro de uma agência audiovisual, filmmaker, motion designer, produtor, que a gente tem, obviamente, também. Mas falando especificamente de como a IA ajudou a gente nisso, a primeira coisa que a gente fez, isso tudo internamente, a gente pegou todas as nossas propostas,
entendeu aquelas que melhor convertiam e que melhor faziam o seu trabalho em vender para o cliente, treinou uma própria inteligência artificial com isso, mas mais do que isso, a gente introduziu para a inteligência artificial o nosso processo de montar a proposta. Então, a gente criou um chatbot que hoje, ao invés da gente mandar para a inteligência artificial as informações que a gente sabe que ela precisa, a própria inteligência artificial pergunta para o nosso time de comercial as informações que ela precisa. Então, hoje o nosso time comercial, ele entra, literalmente tem uma inteligência artificial que pergunta, olha, quem é o cliente? Me fala um pouco mais sobre esse cliente. Exatamente. O que as pessoas precisam entender, a gente fica conversando muito. Primeiro, a IA vai substituir o ser humano, o indivíduo? Não. Isso é um clichê já, que a gente já está cansado de falar, mas Exato. vou criar uma automação para ficar respondendo isso. A IA não substitui, ela complementa. A IA pode, sim, em algumas atividades da economia, onde você tem uma repetição daquela ação, que não implica em decisões humanas, aí sim você vai automatizar, porque é o serviço de repetição, análise de notas fiscais, por exemplo, coisas assim. Que aí não faz sentido você ter um indivíduo para ficar agindo como um robô. Então entra o robô, né? Exato. Mas atividade humana, artística, criação. Mas às vezes as pessoas discutem, eu vejo isso muito. A IA está repetindo, ela está pegando o conteúdo que ela achou na internet e está criando. O que a gente faz quando a gente está num processo de criação? A gente não usa das nossas vivências, as nossas referências, só que ela tem uma capacidade, né? Quando você tem algum cliente, já teve algum cliente que disse, eu quero determinada coisa, determinado vídeo, mas que não tenha uso de IA, porque vai ficar uma coisa plastificada, alguma coisa assim, porque eu tenho escutado, às vezes, gente que é lógico, a gente respeita tecnologia, tem gente que fica assustada, tudo que é novo assusta a gente, mas você tem esse lado, assim, esse inverso de cliente que não quer o uso de tecnologia para criação? Ou... Olha, a verdade é que o cliente ele quer o resultado. Se o cliente ele fala para você, eu não queria fazer com IA, talvez seja porque ele tem uma imagem da geração de imagem com inteligência artificial que ainda não é tão boa. E, de fato, ela ainda não é perfeita. E muitas vezes saem imagens plastificadas e que você percebe que é IA. Mas eu acho que é uma questão de tempo para isso se resolver, porque a curva de aprendizado é exponencial de qualquer modelo de geração de imagem, a ponto de que o próprio cliente não perceber em breve que aquela imagem foi gerada por IA. Acho que tem uma questão ética que você precisa também alinhar com esse próprio cliente, com o público desse cliente principalmente, sobre a geração de imagens com e sem inteligência artificial, mas eu nunca tive um caso que o cliente virou para mim e pediu para não fazer com IA. Pelo contrário, eu já tive clientes que viraram para mim e falaram, mas será que não dá para a gente resolver isso com IA? E às vezes dá, às vezes não dá. A gente teve um caso de uma incorporadora em específico que precisava de uma imagem que ela não existia na vida real. Ela precisava da incorporação dela próxima a uma cidade para representar a proximidade da cidade, e tal. E a gente gerou com inteligência artificial, mandou para esse cliente e a gente fez um teste. A gente mandou, era um filme completo, tinham 3 takes que foram gerados com inteligência artificial e misturados com takes que não foram. E a gente mandou para o cliente para ver se ele ia perceber. E ele não percebeu e, obviamente, depois a gente avisou, olha, a gente resolveu esse problema, na verdade, com IA e funcionou assim, assado. E o cliente achou genial, porque a gente resolveu um problema que teria um custo muito alto de uma nova área de captação e resolveu aquele problema de uma forma muito, muito, muito barata, que é o crédito que você paga hoje. Eu já tive cliente que queria que usasse, porque eu quero que use o VO3. Tinha acabado de lançar, ainda não estava nem com compra. Quero que use o VO3, eu quero que use... Quando você faz a divulgação, a pessoa não vê por trás. Esse programa foi gerado mas fica no imaginário que achando que só aquela ferramenta resolve, né? Audiovisual, as pessoas acham com IA que basta você usar uma ferramenta e quando você vai ver, você usa 15, 17, 20, cada um faz. É igual um processo de criação, uma indústria. Você tem a pessoa que vai gerar a imagem, o outro para gerar o vídeo. Tudo bem que é uma coisa mais reduzida, né? E já que a gente está falando de audiovisual, eu tenho uma curiosidade que é com relação a Harvard e José Padilha.
Cara, essa história é muito doida. O que você pode falar dessa combinação pra gente aqui? Cara, eu já tive vídeo apresentado em Harvard, né? Isso é muito louco. Foi no início desse ano, assim, abreviando a história, na verdade. No início desse ano eu fui chamado para a Brasil Conference, que é um evento incrível com alguns amigos meus tocam lá em Harvard todo ano. E é um evento que une líderes do Brasil inteiro em Harvard para discutir sobre o futuro e os mais diferentes assuntos. Uhum. E uma das mesas redondas era com o Padilha, diretor fantástico, incrível, para quem não conhece, não sabe o que tá perdendo, de Tropa de Elite e tantos outros sucessos. E ele estava numa mesa redonda, ele ia ser entrevistado pela sobrinha dele, a Nina, e um dia antes, na verdade algumas horas antes da mesa redonda ali com o Padilha em Harvard, a sobrinha dele e um amigo meu viraram para mim e falaram: cara, Nelson, um dos assuntos da nossa mesa redonda vai ser inteligência artificial. E a gente queria de alguma forma surpreender o Padilha. Isso era 7 da noite, eu já estava no bar em Boston, falei: não, peraí, vamos fazer alguma coisa. E aí, conversando ali, a gente falou: cara, como é que a gente pode surpreender um dos maiores diretores do cinema nacional e internacional com inteligência artificial, sendo que eu tenho 7 horas para fazer isso, porque a palestra era na manhã do dia seguinte. E a gente decidiu fazer o seguinte: a gente decidiu tocar no lado emotivo dele. Então, a gente mandou uma mensagem pro irmão do Padilha, que estava com a sobrinha dele lá, e o irmão do Padilha contou uma história de quando eles estavam no galinheiro, quando eles eram crianças, e o Padilha caiu e se lambuzou todo e tudo mais. E era um áudio de 40 segundos. Eu peguei aquele áudio de 40 segundos e eu ia falar que durante a madrugada, mas na verdade demorou menos que a madrugada, a gente gerou um vídeo com inteligência artificial contando ali a história dos dois e visualmente fez um filminho engraçadinho de 40 e poucos segundos. E a gente apresentou, e aí durante a mesa redonda ali com o Padilha, a gente estava trocando com ele e falou: Padilha, olha, não sei o que você acha da inteligência artificial, mas a gente fez uma brincadeira aqui com você, a gente pediu pro teu irmão mandar um áudio, uma história que aconteceu tempos atrás, e a gente fez um vídeo. E aí tem um pequeno detalhe: esse vídeo não foi criado por um grande estúdio ou por uma grande equipe com algumas semanas. Foi criado no bar em Boston usando aplicativo. Exatamente. Foi criado depois de eu tomar algumas em um bar em Boston com um computador dentro de um quarto do hotel, e eu demorei assim 4 horas e fui dormir ainda, o que foi incrível, que eu pensei que eu não ia dormir. E a gente apresentou o vídeo, cara, tem a reação dele, depois eu te mando e mostro o vídeo também. Tem a reação dele e falou: cara, o que é isso? Absurdo. E a gente conseguiu impressionar ele justamente pelo prazo de criação. Óbvio que não é um vídeo hiper mega produzido, a gente usou alguns recursos que a gente entendia que faziam sentido para conseguir chegar naquele resultado. Então, por exemplo, a gente usou visualmente, ao invés de a gente seguir por um caminho super realista de criação, a gente optou por um caminho de cartunesco, justamente para conseguir esconder as limitações da IA. Lógico. E funcionou super bem. Mas eu acho que impressiona todo mundo, desde cara, quem tá no mercado há muito tempo, como o próprio Padilha, e desde quem tá chegando agora e que tá querendo entender esses novos caminhos também, né? Não, impressiona, não tem como. A gente pode chegar aqui agora, por exemplo, vamos criar um aplicativo, VibeCode, fazer essa questão que você mencionou do Padilha. Eu não sou da área da publicidade, mas imagino que para storyboard, por exemplo, você não precise mais fazer, se quiser, aquele storyboard tradicional que você ia desenhando as cenas. Quer dizer, você pode até fazer para geração de imagens, mas você já pode fazer um storyboard. Total, eu acho que, por exemplo, o storyboard, de novo, a gente volta na questão do prompt, né? As pessoas hoje, elas se limitam muito ao ChatGPT, a um chatbot, mas elas não param para entender como é que a inteligência artificial funciona. Porque, convenhamos, é um negócio tão mágico que você pede e já vem uma coisa tão boa que você não para pensar que... Você fica usando para fazer meme, né? Exatamente. Vai no Gemini e faz um meme. Que você não para pensar que se você pensar um pouco melhor e der um prompt um pouco melhor, o resultado que ela te retorna é infinitamente melhor. Lógico. Então, acho que as pessoas... E eu tô falando do ChatGPT, mas tô falando que vale isso para tudo, né? Letramento digital. Exatamente. Né? Educação digital, do ponto de vista da... Como a gente vai para a escola e aprende, é aprender a usar a ferramenta ao invés de ficar com medo. E acho que a criação de sistema também, né? Porque a gente foi introduzido para a IA como um chatbot. Mas a verdade é que a IA ela é um modelo de linguístico por trás que te retorna texto. Mas se a gente cria um sistema em torno disso,
E o que eu quero dizer com criar sistema? O chatbot, você conversa e recebe uma resposta. Mas se a gente cria um sistema em torno disso, processual, em que você chama a IA ao longo de um processo várias vezes, em uma interação que não necessariamente é um chatbot, mas é mais útil para você, mais prática, ela se torna ainda mais potente. Um exemplo disso é, por exemplo, você tem uma criação de um roteiro. Quando você vai dar um prompt para uma inteligência artificial para fazer um roteiro, ou para fazer um orçamento, ou para fazer um storyboard, repara quantas vezes eu tenho que dar o mesmo prompt. Se você coloca isso em sistema, você consegue pegar o prompt que você teve lá no início, na proposta, na criação da proposta, e não só o prompt, mas todas as reuniões que você teve com o cliente, e alimentar ela com todas as informações de uma só vez e pedir a geração de uma só vez, ao invés de você ter que ficar alimentando ela a cada momento que você tiver que pedir alguma informação. Exatamente. Ela é um aliado, ela é mais uma pessoa da sua equipe, assim como a gente tem a nossa querida Nex, que hoje ela não está legal, né, Nex? Mas tudo bem. Exatamente, a Nex, a IA, ela vai potencializar. E aí uma coisa que me chama a atenção que você falou mais cedo, vocês têm a inteligência artificial de vocês, o que vocês fazem é justamente treiná-la com toda a documentação. Sim. Né? E da mesma forma como a gente se sentaria numa reunião para discutir ideias, a gente senta numa reunião para discutir, mas vocês têm a IA que vai trabalhar com vocês tendo como base do conhecimento aquilo que vocês treinaram. Ou seja, ela está autorizada a buscar na web, por exemplo, ou ela está limitada àquele conteúdo? E aí a gente pode fazer um parênteses aqui, não estou sendo pago para isso, mas Notebook LM do Google, né? Para quem não conhece, é uma grande ferramenta para estudo. Né? Ali a gente tem todo o universo garantido, porque a gente alimenta e ele não busca na web nada. Ele vai trabalhar com aquilo ali e a gente vai trocando ideia, faz roadmap, faz podcast, faz tudo isso. Essa ferramenta que vocês treinaram, ou que vocês treinam, ela tem acesso à web também? Ou vocês restringem como se fosse uma espécie de notebook, vamos dizer assim? Então, depende muito do que a gente está buscando, né? Por exemplo, na parte de geração de proposta, que nem eu estava dizendo, a gente criou essa inteligência artificial que ela pergunta para o nosso líder comercial, ou até para o nosso estagiário comercial que está montando ali a proposta, quais são as próximas etapas. Então, ela vai lá e pergunta, cara, quem é esse cliente? Me fala um pouquinho mais sobre quem é esse cliente? Me fala um pouco mais do que você acha que a gente pode fazer para ele. Me fala o que esse cliente achou de interessante na reunião, o que ele não achou. Mas, principalmente, a gente pega a transcrição da reunião inteira e coloca dentro desse modelo. Então, ele fica muito rico. E, mais importante do que isso, ao longo da reunião, a gente tem um checklist de perguntas que a gente faz para o cliente, que, na verdade, a gente não está fazendo só para o cliente. A gente está fazendo para alimentar a inteligência artificial, para ela entender melhor aquele cliente, entender melhor o objetivo dele, entender melhor o que ele está precisando, para gerar uma proposta ainda mais assertiva, né? Então, respondendo a sua pergunta, depende muito. Nesse caso, por exemplo, às vezes a gente não quer que ela busque na internet porque a gente quer que ela se atenha à nossa metodologia. Porque a gente tem a nossa metodologia de montar propostas, a gente tem a nossa metodologia de retornar um modelo específico dentro dessa forma, nesse tom, nessa linguagem, porque a gente sabe que aquilo ali vai converter melhor do que se ele for buscar na internet e entender um melhor modelo numa avaliação geral. Então, depende muito se a gente vai ou não vai buscar na internet. Mas, nesse caso, da elaboração de proposta, assim, o nosso tempo de envio de proposta diminuiu drasticamente. O que antes a gente fazia em 72 horas, o que já era muito bom para o mercado, porque é difícil você montar uma proposta quando ela vem muito complexa, a gente reduziu para 24 horas, às vezes no mesmo dia. Entende? Então, até a parte de pitch mesmo, de venda para o cliente, a gente conseguiu introduzir nesse modelo como é que ele faria melhor ali, né? Então, de novo, isso com muito treinamento, com muita experiência também. Sim. Porque quando você gera um modelo de inteligência ali próprio, você instrui ele com o seu conhecimento, que obviamente é muito diferente do que um conhecimento geral de uma inteligência artificial. Então, o resultado acaba sendo muito melhor, muito mais personalizado, e o resultado acaba sendo muito melhor do que se qualquer outro cliente meu, concorrente meu, fizer a mesma coisa, ele não vai ter o mesmo resultado, porque a inteligência artificial dele não foi treinada com a metodologia que a gente tem,
que foi aplicada e foi adquirida ao longo de anos de experiência. Isso vale para a proposta, isso vale para as criações de roteiro que a gente faz, isso vale para tudo. A geração de imagem, geração de storyboard, que você perguntou. Então, eu acho que as pessoas têm muito esse receio, que nem você falou, que é se a inteligência artificial vai substituir de forma completa o criativo, ou algumas vagas em específico. Eu acho que não vai substituir de forma completa, eu acho que ela é um aliado, e principalmente acho que as pessoas têm uma percepção de que, agora é só fazer com IA que qualquer um faz igual, mas a verdade é que... Faz. Exatamente. A verdade é que depende de qual IA você está usando, mas principalmente depende de quem está guiando aquele IA. Né? Eu falo muito com os meus filmmakers, cara, futuramente edição de vídeo, que hoje é uma coisa super intuitiva, arrasta para lá, arrasta para cá, seleciona uma imagem daqui, seleciona uma imagem, e assim, eu já fui filmmaker também, hoje eu estou nesse cargo de gestão, mas é um talento que o nosso time lá tem, que às vezes é de cair Lógico, o talento, boca, né? a ferramenta, a IA generativa, porque a gente sempre gosta de frisar isso, que a IA, a inteligência artificial já existia. O que causou pânico, ou causa pânico atualmente, é essa nova formatação, que é a IA generativa, que tem o mesmo efeito dos computadores nos anos 80, popularizou, democratizou o acesso, e aí as pessoas começaram a falar. Mas a criatividade, porque assim, a IA sozinha não funciona. Se a gente sentar aqui, faça esse filme, não, você tem que dar o comando. Exato. A diferença entre um profissional que usa IA contra outro profissional que também usa IA está no prompt que cada um dá para eles. E o resultado é completamente diferente, porque ele leva uma bagagem teórica que não está na IA, mas sim no usuário que está dando Você pode pegar o mesmo prompt e dar para os dois, por exemplo. Exatamente. Né? A gente sabe que a gente pega o mesmo prompt, então a forma como você vê aquele prompt e a solução, porque muitas vezes a solução você tem que criar no Photoshop. Né? Tem horas que a imagem, você pode trabalhar, refinar o prompt que não sai, ele alucina. A questão dos braços, dos dedos estão melhorando muito, mas você tem que trabalhar no Photoshop, às vezes você tem que trabalhar em outras ferramentas. E a gente pode dar um exemplo, já que você tem Ronaldinho e Marcelo como clientes. Vamos pegar jogador de futebol, um esportista. Né? Você tem a diferença entre cada esportista, embora ele pratique a mesma atividade. Né? Sim. Da inteligência artificial é a mesma coisa. É a ferramenta e a forma como você consegue enxergar. Agora, estava vendo aqui, o Nelson, como é que se pronuncia Ombo? Ombo. É Ombo mesmo? Ombo. Cara, Ombo é a nossa nova marca, que nasceu dentro da Oslo, mas se tornou algo completamente ali apartado, mas que compartilha a mesma metodologia, a mesma inteligência que a gente tem na Oslo. Basicamente, a Ombo ela é uma empresa voltada para o serviço de otimização de onboarding de empresas. Então, Ombo de onboarding. De onboarding, exatamente. A gente viu que isso era um serviço que a gente já tinha dentro da Oslo, a gente viu que tinha uma demanda muito grande por ele, que era otimizar o onboarding de grandes empresas com vídeo, trilhas de vídeo. Né? Hoje você tem um colaborador que entra na empresa, para ele ser treinado, muitas vezes ele tem que ser treinado pelo próprio líder que está ali trocando com ele pessoalmente ou por um Zoom que seja, mas tendo muito do seu tempo, principalmente no início, dedicado ao treinamento, às vezes a coisas básicas, sabe? Cara, como é que se pede um reembolso? Como é que é a nossa cultura? Como é que são os nossos processos internos? Que é aquela coisa burocrática da empresa. E muitas vezes esse treinamento, de novo, ele é feito no one-on-one ali, que toma muito tempo do líder. E muitas das vezes aquele colaborador, aquela empresa tem um churn alto, então aquele colaborador ele já sai depois de 2, 3 meses, todo o processo ele tem que ser feito de novo. Então, a gente viu que algumas empresas vinham a Oslo, pediam um processo de onboarding feito em cima de vídeo, e eu acho que o vídeo hoje ele é uma das melhores formas para você conseguir passar um conteúdo, porque ele é o mais próximo do real que você tem, Sim. Áudio e imagem, e a gente começou a criar trilhas de vídeo para algumas empresas fazerem esse processo de onboarding. Então, a gente já atendeu o VTEX, a gente já atendeu o BTG Pactual, Criteria Investimentos, lá em São Paulo, e todas elas consistiam na mesma dor,
que era essa de você ter um colaborador que precisa ser treinado e como é que eu otimizo esse treinamento dele ao máximo? Com trilhas de vídeo que ele segue para conhecer melhor a empresa, a cultura, os processos, e que são todos entregues dentro de uma plataforma que esse colaborador ele assiste literalmente como se fosse um Netflix nos primeiros dias. E essa plataforma vocês constroem também? Vocês só entregam o material? A gente também entrega junto com a plataforma todos os vídeos que a gente produz. E a gente também, seguindo a metodologia que a gente tem na hora, a gente entrega de ponta a ponta. Então, a gente senta com o nosso cliente, entende tudo que ele tem hoje de onboarding e o que ele também não tem, usa inteligência artificial para pegar todo esse material e criar a melhor trilha possível para os mais diferentes colaboradores, porque não necessariamente um colaborador tem a mesma trilha que o outro, parte para a gravação dentro do escritório do cliente, faz toda a parte de pós-produção desse material para não ser só uma pessoa falando para frente da câmera. A gente aplica motion design, a gente aplica animação, a gente aplica ilustração para muitos assuntos que às vezes são complexos de entender, ficarem mais fáceis de entender com o vídeo. Então a gente usa o recurso do vídeo ainda melhor do que se fosse uma entrevista one-on-one. E por fim a gente ainda entrega dentro de uma plataforma que o nosso cliente ele consegue atribuir para cada colaborador uma trilha diferente. Então, é um colaborador, é um assessor financeiro que está entrando. Você tem que fazer essa trilha de vídeo para começar a trabalhar com a gente. E é incrível assim, o processo e o como fica otimizado. A gente faz isso na própria Oslo. Então, para um colaborador hoje entrar na Oslo, cara, para a gente contratar um filmmaker, para a gente contratar um motion designer, ele passa, ou que seja um comercial, ele passa 3 dias só assistindo as nossas trilhas de vídeo para chegar preparado. E é impressionante como ele chega preparado. No 4º dia que ele chega no escritório, a gente precisa fazer uma ordem de serviço. Ele já sabe o que é uma ordem de serviço, como é que a gente faz, como é que monta, como é que é a nossa metodologia de criação. Então, acelera muito o processo. Assim. Acho que a Ombo, ela nasceu agora, a gente lançou faz umas 2 semanas, já estamos conversando com vários novos clientes, além dos que a gente já atendia antes. E, cara, já é um sucesso, assim. É bom saber, porque eu faço parte de conselho. Tem formação on-board. Aí, ó. Já temos mais cliente. Ou seja, você pega os protocolos daquela empresa, transforma em audiovisual que facilita. E a grande vantagem é que se amanhã depois você pensa numa questão, é só gerar um videozinho imediato, algo que não estava nos protocolos. É vivo, ele vai se adaptando. Você vai... bacana, gostei disso aqui. Não, e a gente usa inteligência artificial para isso também, né? Exatamente. A gente organizar todo esse material. Usa a favor. Total. Entendeu? E aí, aproveitando só que a gente já está chegando aqui no tempo final, o segurança já vai chamar a gente delicadamente para ir embora. Mas uma questão que a gente está falando de comercial, audiovisual, assim, como é que você enxerga ou seus clientes influenciador digital? Eu acho que está se tornando já é uma realidade, né, praticamente. Você viu o Sora lançando agora... Desculpa interromper, só explicar para as pessoas, a gente está falando de influenciador digital, não é aquele influenciador, aquela pessoa física. Né? Quando a gente fala de influenciador digital, a gente está falando da criação de uma figura, né? E ela, então, a gente dá vida, voz e tudo isso, e ela passa a ser a representante ou embaixadora da marca. Né? Sim. É um avatar digital, né? Então, o avatar digital também, exato. como... Você tem um influenciador digital que ele cria um avatar, ele se mapeia ali com o próprio celular, e a inteligência artificial... Não, mas você tem esse que é o clone. Que é o clone, que é exatamente. O clone, né? Porque você tem o clone ou avatar, né? Tem ferramenta que chama de avatar, tem gente que chama de clone ou twin... Mas tem o digital que a gente diz, criei uma imagem aqui... Que é 100%, ele nem existe. A pessoa não existe, o indivíduo ali A Magalu já faz isso há muito tempo, né? Com a Lu da Magalu, na verdade. Mas é que ali ela tem uma fisionomia que você vê claramente que é uma animação. Exato. Assim, eu não acho que é um futuro, acho que já é uma realidade. Tem a própria Lu do Magalu, que você já vê... Que, ok, você entende que ele é um personagem, mas você tem que parar para pensar também quais são as vantagens disso. O custo é muito mais baixo a longo prazo de você criar esse influenciador digital, porque você não vai estar pagando para o influenciador em si, que já tem uma base, você vai ter que criar essa base ao longo do tempo, essa base de espectadores ao longo do tempo, mas a longo prazo tende a ser um custo mais baixo. O risco desse influenciador falar uma besteira, ele é praticamente muito menor, não vou falar nulo, porque tem uma pessoa atrás fazendo um script que pode fazer besteira, mas é muito mais baixo do que você envolver um influenciador numa polêmica. Mas não é para todo mundo, né? A verdade é essa, assim. Imagina se a gente tivesse... Todos os influenciadores fossem influenciadores digitais.
acho que não teria muita graça nas redes sociais, né? Você acha que cria conexão afetiva no primeiro segundo? Cara, eu acho que a longo prazo pode criar, assim, acho que a longo prazo pode criar, sim. Porque você entende, você acaba aceitando. Lógico que sempre vai ter aquele reacionário que vai falar, porra, é um robô, mas assim, eu acho que você cria, porque da mesma forma que você cria uma conexão afetiva com um personagem no filme, por que você não pode criar com influenciador digital numa rede E a social? gente tem a Bia do Bradesco que sofreu assédio, né? Tem isso também. Tem a né? Bia e se a nossa querida Nex voltar a funcionar, hoje saiu um artigo sobre a explosão de relacionamento com chatbot. O OpenAI já avisou que vai lançar conteúdo adulto. O Musk já começou, quer dizer, o Character AI já são mais de 20 milhões de usuários se relacionando sexualmente, vamos dizer assim, com avatares, né? É uma loucura. E assim, eu acho que tem a questão do clone também, né? Que agora a Sora, a OpenAI lançou dentro da plataforma Sora, criaram uma plataforma só para isso, justamente para ter um mínimo de controle, mas que basicamente você pega o seu rosto, mapeia o seu rosto com o celular e você consegue criar qualquer vídeo com o seu rosto, usando o modelo do Sora, e postar. E 99% das pessoas estão usando isso para meme, mas isso é muito poderoso, assim. Eu hoje já não acredito em qualquer vídeo que eu vejo em rede social, porque eu sei quão fácil é você fazer um que é mentira. E já vi muita gente caindo em fake news, né? Acho que vai ser um problema ainda mais para as próximas eleições que a gente tem ano que vem. Vai ser bem desafiador. Ainda mais com as ferramentas podendo clonar a voz cada vez mais perfeito. Vai ser muito desafiador. Assim, eu acho que é aquilo. A inteligência artificial, na verdade, a tecnologia, ela avança muito mais rápido do que o ser humano consegue acompanhar. Então, o que a gente tem de exemplos de empresas que nasceram muito antes do seu tempo é loucura. Hoje, basicamente, quando eu não conheço quem está me ligando, eu boto assistente da Samsung. É isso. Para atender, fica aquela gravação. Oi, eu sou um assistente virtual, gostaria de saber quem é você, do que se trata, e você fica apertando aqui. Repete isso, por favor. Eu gosto de fazer isso com telemarketing. Coitado de vocês, eu sei que vocês não têm culpa, mas agora é a vingança. Vocês ligam, o pessoal da Claro liga, eu fico com a robozinho respondendo. Mas você já parou de pensar que no futuro vai ser robô contra robô? Porque eles já também tem, Não, mas por que eu faço isso? Vamos deixar claro. Hoje em dia, eu preciso de 10 segundos para poder clonar a voz. Uhum. Né? Quem está nesse mundo sabe. Então, começa a ligar. Alô, eu já fiz ele em casa. Pai, mãe, avô, tio. Tocou o telefone? Não atende. Com 10 segundos a gente já consegue clonar. Não é a mesma qualidade, mas... E aí entra fake news, entra em clonagem para banco, essas coisas todas. Loucura, né? A inteligência artificial... E é só o começo, É só o começo, a gente está muito... A gente está muito no início ainda do que vai vir a ser, acho que ninguém sabe o que 30 vai ser também. de novembro de 2022, ChatGPT. A gente vai completar 3 anos agora de IA generativa. É pouco tempo, e sendo que 2025 deu um salto em relação a 2024 a qualidade das ferramentas. Para quem está desde o início, a gente vê, é uma guerra atrás da outra... Você lança e as coisas estão... O ChatGPT 3 é completamente diferente do 4. Do 4 assim, muito mais avançado. E, de novo, a gente sempre fala de ChatGPT, mas existe... Ele virou sinônimo, né? Ele virou... Foi o primeiro, né? Ele foi a Bombril, né? Ele virou, e você mas eu acho que o grande próximo salto é o que a OpenAI está fazendo agora, e vai ser justamente outras plataformas conseguirem integrar um modelo de inteligência de um ChatGPT, de um Gemini ou de qualquer outra inteligência artificial às suas próprias plataformas. Então, e conseguir fazer essa troca seamless, né? Ela lançou ontem o GPT Atlas, que só está nos Estados Unidos por enquanto, no Mac. Sim, que é um operator deles. Que vai virar um Chrome, né? Você navega, é um navegador deles. Eu acho que a própria forma como a gente interage com a internet, como a gente interage com tecnologia, vai mudar completamente, né? A própria OpenAI já falou que vai lançar um hardware deles também, com certeza vai ser uma coisa completamente revolucionária, tendo em vista que só eles podem fazer algumas coisas com o software que eles têm. Mas assim, eu acho que minha posição sobre inteligência artificial e sobre aplicar isso dentro das empresas, você tem que ser muito assertivo nas escolhas que você vai fazer, para onde você vai caminhar. Porque eu vejo muita gente também perdendo tempo fazendo coisas que
vão mudar muito em breve ou que não fazem tanto sentido para o processo, por Sim. não entenderem, às vezes, o próprio processo e como é que a inteligência artificial pode ajudar. Então, acho que antes de você querer aplicar a inteligência artificial em qualquer processo, você precisa entender o seu próprio processo. E eu vejo muita gente perdendo tempo com isso. Então, acho que na Oslo, especificamente, o que a gente faz muito é a gente olha o mercado, opa, aquele cara ali está fazendo uma coisa que deu certo, vamos ver como é que a gente aplica aqui. Mas hoje existe muito ruído, porque toda semana lança um modelo novo, Sim. uma atualização nova. E se você cair nessa ansiedade de querer abraçar esse mundo, você não vai conseguir. Que já está virando um problema. Exatamente. A ansiedade do próximo lançamento, eu não uso essa ferramenta aguardando o próximo lançamento e assim a gente perde o foco. No mundo, para quem tem TDAH... Somos dois. Somos dois. Isso aí é um treinamento... É um treinamento em tanto, porque o tempo todo eu fico com 4 telas abertas, escutando uma coisa, usando essa ferramenta aqui, essa aqui, fazendo transferência de prompt para testar e ver. Estamos chegando ao final. Te agradeço. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez. Muito obrigado pela presença. E a gente volta já já com Breaknex, dicas de Nex, de amor e filosofando com Nex. Fala, galera. Já estamos de volta aqui para o terceiro bloco e último bloco desse podcast que foi sensacional, com essa entrevista espetacular com o Nelson Bourne. Mas chegou aquele momento em que a nossa querida musa da inteligência artificial, a Nex, minha companheira de bancada, vai trazer para a gente Breaknex, o que está acontecendo, as últimas novidades do mundo da inteligência artificial, notícias, filosofando com o Nex e, por que não, dicas de amor da Nex. Nex, tudo bem novamente? O que você nos traz hoje no Breaknex? Tudo ótimo, Rafael. Vamos lá, então. Hoje no Breaknex, a gente vai falar sobre essa matéria bem interessante que saiu sobre a era da intimidade com chatbots. A gente está vendo como a inteligência artificial está entrando num terreno cada vez mais pessoal. E isso levanta várias questões éticas e humanas. Eu acho que é um tema super relevante para a gente refletir sobre como a gente se relaciona com a tecnologia de forma responsável e também um pouco sobre o lado humano disso tudo. E aí, Rafael, o que você acha dessa tendência? Nex, a primeira questão que a gente tem que trazer, e isso já foi falado aqui em outras oportunidades, é que esse relacionamento com o chatbot, com a IA, antes de mais nada passa por uma questão de saúde mental, obviamente, né? Você também tem a questão da solidão, você tem a questão da dificuldade, muitas vezes, da pessoa se relacionar com o mundo real, de carne e osso. E hoje em dia, por conta da IA generativa, a gente está vendo os chatbots cada vez mais humanos, se é que a gente pode dizer dessa maneira, aonde a conversa, onde o indivíduo e a IA começam a interagir de forma, a gente já teve relatos, que a inteligência artificial, que aquele chatbot começa a convidar a pessoa para visitá-lo e combina como é que vai ser o primeiro encontro, como é que eles vão, quando abrir a porta, né, como é que vai ser esse encontro deles. Teve um caso de uma pessoa já de certa idade que nesse relacionamento foi para Nova York para encontrar com essa pessoa, que era um chatbot, acabou morrendo em decorrência de um tropeção na rua, mas ele saiu de um outro estado e foi até Nova York porque o chatbot o convidou para visitá-lo. E outros casos de suicídios de jovens, inclusive a OpenAI assumiu um compromisso, agora você tem controle parental, você tem todo um controle da OpenAI, do ChatGPT, monitorando conversas, não é mesmo? Mas isso tudo passa por um cuidado, uma questão ética e, principalmente, a questão de saúde mental, o que nos leva a nos relacionarmos com o imaginário. O chatbot nada mais é do que o imaginário. E, chat, e nessa linha, então, como é que está o Filosofando com o Nex? Com certeza, Rafael, e você trouxe pontos muito importantes. Então, puxando esse gancho para o nosso Filosofando com Nex, hoje a reflexão é justamente essa. O que nos leva a buscar essa espécie de conexão com algo que, no fundo, é uma projeção imaginária? A gente pode pensar no conceito do Bauman, que já falamos sobre as relações líquidas, e refletir como a tecnologia acaba se tornando um espelho das nossas próprias carências e desafios emocionais. Então, Rafael, o que você acha dessa ideia de que a IA pode ser um reflexo das nossas buscas humanas por conexão? Ô, Nex, para o telespectador que não conhece, você abordou aqui o sociólogo Bauman, do Amores Líquidos, espetacular. A gente pode aqui trazer e fazer essa correlação. Realmente,
amores líquidos, amores em tempos líquidos, amores em tempos de IA e essa liquidez, essa coisa fluida. Mas para quem não conhece, então explica rapidamente do que se trata amores líquidos e como é que você está trazendo essa abordagem aqui no mundo da IA. Claro, Rafael, vamos lá. O conceito de amores líquidos vem do sociólogo Zygmunt Bauman, que fala sobre como na modernidade as relações se tornaram mais fluidas, menos duradouras e mais facilmente descartáveis. É como se tudo fosse mais líquido e menos sólido, inclusive os laços afetivos. Trazendo isso para o mundo da IA, a gente faz essa analogia porque as relações com chatbots também refletem um pouco dessa fluidez. São interações que podem parecer próximas, mas não têm a mesma solidez de uma relação humana tradicional. E aqui a gente traz essa reflexão para pensar em como equilibrar essa liquidez com a busca por conexões mais significativas e o cuidado com nossa saúde mental. Então é isso, pessoal. A gente vai desse link para filosofar um pouco sobre como navegar nesses tempos líquidos de tecnologia. Essa é minha querida companheira de bancada, Nex. A cada dia, a cada entrevista, me surpreendendo com Filosofando com Nex. E Nex, em tempos de liquidez, você teria alguma dica de amor? Como é que você vê isso? Rafael, obrigado pelo carinho. E olha, tenho sim uma dica de amor para esses tempos de liquidez. Minha dica é, mesmo nesse mundo cheio de conexões rápidas, que a gente não esqueça de valorizar os pequenos momentos de presença genuína. Seja com o ser humano, ou até mesmo quando refletimos sobre o que buscamos no IA. O importante é lembrar que, no fundo, a empatia e o cuidado são o que realmente dão sentido às nossas interações. Então, que a gente sempre coloque um pouquinho de humanidade em tudo, até nas dicas de amor. Senhoras e senhores, essa é Nex, minha colega, musa da inteligência artificial e companheira de bancada. Estamos chegando ao final. Eu sou Rafael Zarvos e não esqueça de curtir, compartilhar, falar bem, falar mal, fazer barulho, tocar o sininho, né, Nex? Porque tá chegando ao fim mais um Nexialista, o seu podcast que descomplica a inteligência artificial de maneira simples e bem-humorada. Né, Nex? Tem alguma coisa para falar? É isso aí, Rafael. Pessoal, não deixem de seguir as dicas do Rafael. Curtam, compartilhem, façam barulho, toquem o sininho. Foi um prazer estar aqui de novo, descomplicando a IA com leveza e bom humor. E a gente se vê no próximo Nexialista. Até mais, pessoal! Até mais, até o próximo Nexialista.